Aqui é o Ninho, diretamente para o canal Ninho das Suculentas. E hoje eu trago um monte de informação interessante para você aqui no vídeo, hein? Você que acabou de adquirir, ou então que está pretendendo adquirir uma belezinha como essa daqui, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que depois disso você vai aprender bastante coisa, hein? Como eu sei que você curte esse tipo de vídeo relacionado a plantas, especialmente sobre suculentas, aproveita e já clica aí no botão de gostei desse vídeo e também já se inscreva nesse canal, porque direto eu estou trazendo conteúdo novo a respeito de cuidados e cultivo sobre essas plantas aqui para você. Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Como você já sabe que esse canal não tem vinheta coisa nenhuma, eu só tô brincando com você, vamos assim mesmo. A primeira coisa interessante que eu gostaria que você soubesse é que esse termo suculenta, a palavra suculenta, ela não é utilizada para se referir a uma família de plantas, beleza? Não existe família, não existe na botânica catalogado a família das plantas suculentas. O que existe é que existem diversas plantas consideradas como suculentas que estão presentes dentro das diversas famílias de plantas já existentes. Eu acho que tem cachorro brigando aqui em casa, mas já pararam. Continuando, o que existe, na verdade o que existe, são vários tipos de plantas consideradas como suculentas que estão presentes dentro das diversas famílias de plantas já existentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma Echeveria lilacina. Essa planta aqui, ela pertence à família de plantas das Crassulaceae, tá? Crassulaceae. Escreve-se Crassulaceae, né? Mas fala Crassulaceae. E também tem, por exemplo, os cactos. Eu não tenho nenhum aqui próximo de mim para mostrar, mas qualquer cacto, eles são pertencentes à família das Cactaceae, beleza? Que também são suculentas. Então, família suculenta não existe. O que existe são plantas que são consideradas suculentas, já vou mostrar para você o motivo, que são presentes dentro das diversas outras famílias de plantas já existentes. Tá? Que seria, na verdade, então, quais são as características que fazem com que a planta seja considerada uma planta suculenta? Tá? É a capacidade que essas plantas desenvolveram de armazenar água, líquido, no interior das suas folhas, tá? No espaço chamado de parênquima aquífero. Tá? Nada mais é do que a região da planta, pode ser na folha, pode ser no caule. No caso dos cactos, né, se dá pelo caule. O parênquima aquífero dos cactos é o caule, porque eles não têm folhas, né? Ou então nas raízes, até mesmo nas raízes elas armazenam água. Tá? Então, essas plantas, todas elas que apresentam esse aspecto gordo, esse aspecto inchado, né, volumoso, suculento mesmo, como a gente pode observar aqui, são considerados como plantas suculentas, tá? Então, são plantas que eu considero as mais inteligentes do mundo, na verdade, porque elas desenvolveram essa capacidade, o que outras plantas comuns, como as folhagens, por exemplo, acabaram não desenvolvendo. Que vantagem que isso trouxe a elas? Elas podem se desenvolver, se adaptar em regiões inóspitas da Terra, como por exemplo, regiões desérticas. Devido a essas características, outras plantas não conseguem se adaptar no deserto. Já essas aqui sim conseguem. Tanto é que a maioria, grande parte na verdade, das espécies de suculentas são originárias de regiões desérticas da Terra, tá? Beleza? Um outro fato que eu acho, que eu considero essas plantas inteligentes, é que grande parte delas, elas desenvolveram pelos nas folhas, que são chamados de tricomas, tá? E esses pelos, esses tricomas, eles também são responsáveis por evitar a evaporação da água que elas absorvem. Olha que coisa interessante, né? Como no caso dessa pata de urso aqui. Ó, que interessante. São pelos mesmo, tricomas.
O nome científico dessa belezinha aqui é a Cotyledon tomentosa, pata de urso. Parece uma patinha de urso mesmo, ela tem as folhas gordas e na ponta delas tem uns rajados, ó. Parecem as garras do urso. Interessante, né? Uma outra planta que desenvolveu tricomas, esses pelos também, é a Calanque tomentosa, popularmente conhecida como orelha de gato. Olha lá, ó. Consegue observar esses pelos nas pontas? Esses pelos também são responsáveis por ajudar a prender a umidade dentro das folhas. Já algumas outras espécies, como eu estava falando dessa lilacina aqui, eu vou continuar com ela. Elas desenvolveram uma cera em pó nas folhas, chamada de purina. Essa parte branca dela é uma cera em forma de pó. Essa cera, ela tem, chama-se purina, ela tem a mesma função dos tricomas daquelas plantas que eu mostrei para você agora. Elas têm uma dupla função, na verdade. Ela ajuda a manter, a reter a umidade que é absorvida por essas folhas e, ao mesmo tempo, ela serve como um fator solar, uma proteção natural contra os raios do sol. Elas refletem a luz solar, evitando assim um superaquecimento nessas folhas, ajudando, né, também a manter a umidade retida dentro delas. Bem interessante, né? Muitas delas apresentam isso. No caso dessa Echeveria lilacina, a gente vai notar a ocorrência dessa purina também na Perle, né? É que aqui choveu bastante de madrugada, elas estão úmidas, então essa purina tá meio... a água tá sobre ela, né? Não dá pra ver direito, mas a Perle também tem bastante, ó, essa parte branca aqui de dentro. É importante que você saiba que não se deve tocar nessas folhas, não se deve retirar essa cera, porque ela não repõe, beleza? À medida que ela vai se desenvolvendo, novas folhas são originadas e vem com purina. Então, se você encostar nela, você retira essa proteção natural dela, e isso não é reposto por ela, beleza? A Echeveria pumila, ela também apresenta purina nas folhas, a gente pode observar uma quantidade um pouco menor do que em comparação com a lilacina, obviamente, né? Mas também apresenta. Bem interessante isso, né? Sei que você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque direto eu estou postando conteúdo novo para você aqui a respeito do cultivo dessas plantas são incríveis. Então você que acabou de adquirir uma dessas, ou então se está pretendendo adquirir, inscreva-se no canal, porque aqui direto eu estou trazendo conteúdo para você. Como você vai fazer? Eu já facilitei a sua vida. No canto direito, na parte inferior da sua tela, tem um botão, tem um link para você se inscrever, beleza? Já curta aí, já clica no botão de curtir também embaixo desse vídeo aí. Também estou no Facebook e no Instagram Ninho das Suculentas. Segue a gente lá para acompanhar mais conteúdo. Um grande abraço, até o próximo.